Olá pessoal, bem-vindo a mais um Prospera Talks, o podcast da Clínica da Cidade. Eu sou Rafael Teixeira, o CEO da rede. Estou aqui com meu grande amigo Jamil Khalil, diretor da rede Clínica da Cidade, e um convidado muito especial, Edson Carli. Muito obrigado. Edson vai falar com a gente um tema muito interessante, que é a gestão de pessoas, algo que principalmente nós aqui da Clínica da Cidade nos interessamos demais. E eu vou contar um pouquinho, um mini currículo aqui do Edson. O Edson é especialista em comportamento humano, com extensa formação em diferentes áreas que abrangem ciências econômicas, marketing, finanças internacionais, antropologia e teologia. Possui vasta experiência em empresas globais como IBM, KPMG. Há mais de 40 anos lidera o grupo Domo Participações, abrangendo consultoria, mídia e educação. Autor de 7 livros, né, Edson? Incluindo best-sellers internacionais. É CEO da Academia Brasileira de Inteligência Comportamental e patrono do Programa de Desenvolvimento de Carreiras da UNG. É mais um Prospera Talks que a gente inicia. Grande cara que é o Edson hoje. E nós vamos falar muito sobre o tema de geração, sobre a gestão de conflito. E o Edson está aqui para contar para a gente as melhores práticas, né? E o que há de novo nisso, né? A gente até falou um pouquinho aí, né, Jamil, aqui antes de começar o podcast, falando sobre gerações, né? Gerações. A diferença de gerações. Uhum. E a gente hoje emprega diferentes gerações. Como que é hoje em dia trabalhar com diversas gerações? Eu vou dar algumas dicas que eu acho que são legais, até para a gente desmistificar um pouquinho isso. Quando a gente fala gerações, parece assim que as pessoas... É que nem signo, né? Parece que a pessoa nasceu naquele período, então ela vai pensar daquela maneira, ela está predestinada a falar daquela maneira. Mas a gente tem que considerar, quando a gente fala gerações, a gente tem que colocar um temperinho nessa história, que é o posicionamento na pirâmide socioeconômica. Existe uma diferença. Então, normalmente fala assim, o millennium. O millennium é aquele cara mais novo e etc., que ele não liga para o futuro, né? É o cara que não quer o carro, ele quer andar de Uber, é o cara que não quer sair da casa. Menos. Porque a mesma pessoa, com a mesma idade, nascido no mesmo ano, se ele nasceu numa região menos privilegiada economicamente, ele vai retroceder um pouco no modelo mental dele. Ele vai ter, então tem até uma formulinha que diz lá que o Y, nascido na classe C, se comporta como X. E é interessante a gente pensar disso, né? Eu tenho 57 anos. Então, quando eu tinha 18, o meu sonho era sair de casa. Mas por que eu queria sair de casa? Primeiro, porque a casa não era minha, era dos meus pais. Segundo, que eu não tinha liberdade nenhuma. Imagina se eu ia levar uma namorada para casa. E o meu quarto era uma desgraça. Tinha a minha cama e um armário. Né? O meu filho, com 18 anos, podia levar a namorada para casa. O quarto dele tinha o videogame de última geração, tinha telão, tinha isso, tinha aquilo, tinha cama de casal. Né? Tem hotel que não tinha o que ele tinha em casa. Ele vai querer sair de casa por quê? Então tem uma diferença. Então a primeira coisa é a gente entender isso. Não vamos olhar para gerações só olhando o calendário. É importante também dar essa ponderada. Não dá para ter um carimbo, né, Edson? Não dá. Aliás, a gente não devia rotular ninguém. Sim, né? Já começa por aí. Então, dependendo do tipo de pessoa que você contrata para algum tipo de cargo, talvez essa pessoa não seja uma geração vai X, dar Y, diferença. Z. Vai dar diferença. E o que nos leva à segunda questão que você colocou, que é importante. Como liderar essas pessoas? Não lidera, facilita. Então, assim, se o líder entender que ele é um facilitador, tudo fica mais simples. Né? Quer dizer que não é para dar ordem? Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo o seguinte, modelo de operação. A empresa não tem um modelo de operação? Não tem processo? Não tem manual? Ensina o pessoal. E depois diz o seguinte, eu estou aqui para facilitar o teu trabalho. Porque se eu contratei você porque você era o melhor, eu vi potencial em você. Se eu tiver que pegar na tua mãozinha, nós dois erramos. Eu errei, você errou no potencial e eu estou errando na forma de te liderar aqui. A gente precisa de liderança inspiradora. A gente pode falar disso depois. Mas no dia a dia a gente precisa de facilitação. Ou seja, treina, dá subsídios, observe e fala, vai para aqui, vai para aqui. Vou facilitar a tua vida. Neste momento que você está facilitando, essa questão das gerações vai ficar mais equilibrada. Porque aí você começa a perceber. Quer ver uma brincadeira simples? Só você que está assistindo a gente aqui, eu vou fazer uma brincadeira simples. Imagine que você tem 10 pessoas trabalhando com você. Perguntas básicas. Quantos são casados? Quantos são solteiros? Quanto tem filho? Para que time que torce? Qual é o nome dos filhos? Qual é o nome do cachorro? Se você não souber isso, ou do gato. Tem gente que é meio louco, tem 11 gatos em casa. Né? Tem muita gente. Mas se você não sabe isso,
Você não é o líder dessa turma, você é o motorista da van. Você está lá na frente, levando a turma, tem 11 pessoas lá atrás, é você que está conduzindo, mas você não sabe quem é. Então, o olhar mais próximo, conversar, investir um tempo em conhecer as pessoas, vai fazer com que esses dois elementos, a liderança e as gerações, sejam problemas menores. Não estou dizendo que eles não existem, estou dizendo que eles vão ser menores. Entendi. Mas assim, Edson, esse conflito de geração, ele existe, né? Ele existe porque nós nascemos, né? O ambiente diferentes, tudo, mas assim, mas ele existe. Existe o conflito, né? Porque é natural que uma pessoa que tenha uma vivência de uma outra época, tudo, mas ela tem que começar a entender o conceito, se moldar, porque imagina, eu tenho uma filha, a mais nova, tenho 2 filhas. A mais nova, ela estudava ouvindo música. E na nossa época, não, que isso? Você tem que se concentrar. E hoje eles são multicanais. Então, o líder também precisa se adequar às mudanças que tiveram, né, nos últimos tempos. Como é que é isso? Aí nós temos uma situação divertida até. Pegar qualquer pessoa, qualquer líder, e pergunta para ele, você se acha bom? Uns mais modestos vão falar, mais ou menos. Os outros falam, não, eu sou bom. Tá, quer dizer que a tua história, a forma como você chegou até aqui é uma forma boa, porque você é uma pessoa boa. Sim. Então, se você tiver que ensinar o outro, você vai ensinar do mesmo jeito que você aprendeu. E aí começa a dar nó. Ah, mas eu tinha um chefe que era linha dura comigo, então eu vou ser linha dura com você. Entendi. Né? Eu estudava em silêncio com uma luz em cima do livro, então você não pode estudar com fone de ouvido. Essa reprodução do que foi bom para mim é bom para você é um dos grandes erros que a liderança faz. Sim. Então, de novo, eu volto a colocar a questão do motorista da van, né? Vai lá, senta com o cara, o que é produtivo para você? E aí, talvez uma dica que vai ajudar muito. Vamos parar de gerenciar o como? O como está escrito no manual. Vamos gerenciar o quê? Então eu vou chegar para você e falar, a sua meta, o seu compromisso comigo é no dia tal, na hora tal, entregar tal coisa. Como você vai fazer é contigo. Entendi. Desde que esteja de acordo com a regra, dentro do manual, dentro da ética, eu não vou pegar no teu pé. Até porque o teu como pode vir a ser melhor do que o meu. Sim. E aqui tem um ponto importante. Brincadeira para nós aqui, para quem tá ouvindo. Qual é o maior medo do ser humano? O maior medo do ser humano é ser considerado incompetente. Sim. Esse é o maior medo do ser humano. Quando a gente é considerado incompetente, não é válido, não é bom, isso dói. E aí a gente começa a ter o problema do líder. Se o cara que foi contratado tem uma ideia melhor do que a dele, ele sabe lidar com isso. Pois é. É isso. Então, se ele tiver na cabecinha dele que ele não é o cara que sabe tudo, ele não é o cara que monta tudo, né? Ele faz a coisa acontecer e ele facilita o trabalho. E ele vai olhando as pessoas e fala, aquele ali tem uma ideia mais bacana, aquele ali tem um negócio legal, esse aqui tem um jeitinho legal de fazer. Vamos observando as pessoas e volto pro ponto. Vamos facilitar. A gente facilitando as coisas, tudo fica mais fácil. Mas aí, voltando à resposta da tua pergunta, como é que o líder lida com isso? Cara, a primeira pessoa que ele tem que liderar é ele. Perfeito. Se ele não for líder dele mesmo, não vai adiantar. Né? No nosso modelo de negócio aqui, né? Por exemplo, ele entrou, ele comprou uma franquia, ele tem um modelo, ele tem um processo, ele tem um jeito de pensar e tudo mais, etc. O primeiro funcionário é ele. Se ele entra neste modelo, né? E aqui é óbvio que não é uma crítica, é uma sugestão. Se ele entra com esse modelo, trazendo toda a carga de experiência que ele tinha antes, não experiência profissional, mas experiência de comportamento, emocional, pode ser que não dê certo. Então vamos começar. Eu sou o líder, o primeiro cara que eu vou treinar sou eu. Então, entendi. Quais os comportamentos são adequados, como é que eu tenho que olhar para isso, como é que eu tenho que pensar. Então você está falando assim que o cara que começa no negócio, ele tem que se transformar até no estagiário, né? Daquele negócio para começar a entender, para aprender a liderar. É o que eu sugiro. E uma boa prática em reunião de equipe não dar resposta, é fazer pergunta. Sim. Você já conheceu o líder que chega na mesa assim e fala, nós temos um problema, a minha ideia é para resolver essa aqui, o que vocês acham? Não, tem que compartilhar. Todo mundo vai dizer, nossa, chefe, como você é brilhante, né? Óbvio. Não, você está fazendo por eles também, né? Agora, se você chegar e falar, esse é o problema, o que vocês sugerem? Eu tenho a minha solução, ela está guardada aqui atrás da cabeça, mas eu não preciso contar para vocês.
Qual é a Pensem. solução? Pensem. O que vocês me trazem? Vão para casa e pensem, me tragam isso. É isso. Aí você começa a fazer mais uma dica para as novas gerações. Eles são movidos a propósito. Eles não são movidos a dinheiro, não são movidos a férias, não são movidos a A gente fala bônus. muito isso. São movidos a propósito. Nós temos um problema. Vamos montar um time para resolver esse problema. O time tem esses nomes bonitos, né? Squad, Tribe. Sim. Mas é time, tá? É time. Vamos montar um time e esse time vai resolver. Sim. E vocês, se for para uma coisa complicadona, toda quarta-feira vocês vão chegar aqui e vão mostrar o progresso. Se for uma coisa menorzinha, quarta-feira que vem vocês vão mostrar o progresso. Entendi. E por que quarta-feira? Eu já me livrei do ranço da segunda e não estou pensando na sexta. Quarta-feira é um dia ótimo para fazer reunião. É neutro. Neutro. É neutro. Tanto que a gente põe a feijoada na quarta-feira. Se alguém ficar de bode, não tem grandes problemas, né? É um dia neutro. Não tem culpa. Mas são pequenas dicas que vão ajudar a Sim. lidar com eles. Isso é muito importante. Então, a primeira pessoa a ser treinada é o próprio líder. Nesse caso, como você falou, o franqueado, que vai ser também, inclusive, o exemplo, né? Sim. De uma empresa, de um negócio que está começando naquele momento. Né? Por mais que seja uma franquia, quem está começando ali naquele ambiente, aquele novo negócio, aquela unidade, freguesia ali, é ele. É ele, né? É ele. E você falou uma coisa interessante aqui. Que treinamentos que eu tenho que dar para a minha equipe, né? Se a gente lembrar que 97% da nossa comunicação é não verbal, cara, eu estou treinando a minha equipe todo dia, toda hora. A minha postura é o maior elemento de treinamento que eu posso dar na companhia. Eu vou atender pessoas? Legal. O meu funcionário tem que me ver atendendo alguém. Eu entrei na minha unidade, tem gente na sala de espera, eu tenho que cumprimentar todo mundo. Porque aí você começa a transformar Verdade. num ambiente, né, Edson? O ambiente, você tem que se moldar. Sim. A gente muitas vezes fala assim, não, eu vou me comportar do jeito que eu sou, da mesma forma lá no ambiente. Você tem que se moldar ao ambiente. Essa é a inteligência emocional, né? A emocional, ela é o meio do caminho. Uhum. O que é a inteligência emocional? Como é que o ambiente se apresenta? Como é que as minhas emoções lidam com isso e como é que eu entendo? Então, a emocional é para mim. Tá, Como é que eu fico equilibrado? certo. Tem um passo a mais, que é a inteligência comportamental. Eu pego a minha emoção e transformo em comportamento. Mas transforma de maneira consciente. O latino, ele é criativo. Né? Ele é criativo e nós não fomos um povo que foi colonizado, nós somos invadidos. Então, essas coisas começam a fazer com que a gente sempre crie uma alternativa, uma piada, uma forma jocosa de lidar com a liderança. Aconteceu sempre. 2 irmãos brincam, falam mal do pai quando o pai não está junto. Quando a gente vai para a escola, junta a turminha no recreio para falar mal do professor. Né? E é óbvio que no happy hour vão falar mal do chefe. Faz parte. Por isso que o chefe só tem que ficar 40 minutos no happy hour. Ele tem que ir pro happy hour. Oi, gente. Essa regra Toma uma cerveja, vai lá, paga a conta e vai embora para casa. Deixa o happy hour acontecendo, tá? Então, este modelo faz com que as pessoas não olhem e falem, poxa, eu quero ser que nem ele. Perfeito. Então, isso dificulta o processo. Então, voltando ao ponto que o líder treina todo dia, ele tem que ser aquela pessoa, né? Eu sei que ninguém tem que nada, mas é um bom conselho. Ele ser aquela pessoa que eles olham assim e falam, nossa, quando eu for gente grande, eu quero ser que nem ele. O dia que ele atingir este ponto, ele está treinando bem a equipe dele. E o que ele vai fazer? Chegou na porta da sua unidade, ele vai respirar fundo e vai entrar no personagem. Não interessa se ele está feliz, se ele está infeliz, se ele brigou com a mulher, se brigou com o marido, né? Porque a gente deve ter franqueados também. Não é problema de quem está lá dentro. E esse é um grande erro, muita gente faz isso, né? Então, assim... Ela externa os problemas que ela... E aí eu vou trazer de volta o ponto que a gente começou a conversar. Como nós temos muito essa questão de jocosa com o líder, a contrapartida, o contraponto é dizer assim, mas eu sou assim. Mas esse é o meu jeito. Sabe o que é que eu sou autêntico? Não, tu não é autêntico, você é grosso. É diferente, né? Nós temos que ter um personagem para cada ambiente. Eu tenho que montar esse personagem. Mas nós fomos educados para não ter personagens. Imagina o seguinte, a dona Maria que está lá na periferia, 4 filhos, aquela história toda, o marido ou trabalha demais ou o marido sumiu. Imagina que esse é o cenário. E ela tem 2 formas de criar essas crianças. Ou ela pode dizer, filhos, sejam autênticos, não mintam para mim, bababá. Ou ela pode dizer, sejam criativos, sejam fluidos,
para cada ambiente e cria um cenário. Qual dos dois você acha que ela vai preferir? Esse aqui. Perfeitamente. Mais domável. Com certeza. E a gente cresceu achando que isso era mérito. Agora, curiosamente, olha que interessante. Aliás, numa palestra aconteceu isso, uma senhora levantou a mão assim e falou, não, porque eu não lido bem com meu marido. O marido também falou, pera um pouquinho, deixa eu falar o quê? O que ela reclama de mim? Ela chega pra mim e fala, comigo você fala de um jeito, com os vagabundos do futebol você fala de outro jeito. É o ambiente. Eu falei, ainda bem, né, senhora? Ela falou, como assim? Já pensou se ele tratasse a senhora que nem os vagabundos do futebol? Ou se ele fosse carinhoso com o futebol como ele é com a senhora? Nós já fazemos isso, gente. A gente já tem um personagem para cada ambiente. Com os nossos pais nós somos de um jeito, com a nossa companheira nós somos de outro, com os nossos filhos nós somos de outro, com o nosso pet nós somos de outro, até com as plantas eu sou de outro. Então por que eu não posso ter um comportamento específico, treinado e desenvolvido no meu ambiente de trabalho? E é esse o treinamento que o nosso líder precisa ter. Ele precisa dar essa parada e entrar em modo trabalho. Da porta para dentro é um grande palco do teatro e eu vou exercer esse papel. Então adapte ou morra. ou morra. Basicamente isso. Não é uma morte literal, mas você vai começar a perder gente. Aliás, um número importante, obviamente vocês conhecem, mas um número importante. Cada profissional que eu perco custa 6 vezes o salário dele, o processo todo de substituição. Entendi. Entre as indenizações que eu tenho que pagar, o processo de recrutamento e seleção, o treinamento do novo profissional e a curva de performance que cai. 6 vezes. Eu imagino. Muito dinheiro. E o tempo que você tem, a gente está falando isso, né? O Rafa estava comentando sobre isso. Se você pegar toda a trajetória desse processo de desligamento, tudo, é um ano. Você perdeu um ano, né? Se você contratou, não deu certo, você já perdeu um ano de trabalho aí. Até encontrar essa nova posição. Então, meus amigos, se o líder ele entra nessa... Então, primeira coisa que eu acho bacana o líder conhecer, entender, ir atrás. Eu falo disso, mas não sou o único que fala disso. Então, graças a Deus, já inventaram as plataformas aí, que tem muita gente falando. Vai atrás do que é inteligência comportamental. Vai entender o que é isso. Que é escolher o comportamento de maneira consciente. Significa vestir teu personagem, executar teu personagem, tirar proveito disso, depois voltar para casa. O início de uma criação de cultura desse gestor ali na unidade dele, concorda? Você falou pelo exemplo, né? É isso aí. Né? O que é a cultura? Cultura é repetição espontânea de comportamentos. Quando um grupo de pessoas espontaneamente repete um comportamento, é a cultura daquele grupo. Eu sou o líder. A partir do primeiro dia, você entrou na empresa hoje. Você me vê cumprimentando todo mundo quando eu chego. 1 dia, 2 dias, 3 dias, é uma constância. Você vai começar a cumprimentar também. Vai pelo exemplo. Da cultura. O dia que você chegar de ovo virado e não quiser cumprimentar, alguém vai falar, por que você não cumprimentou as pessoas? Daqui a 1 ano a gente tem a cultura de todo mundo cumprimenta todo mundo. Então, a construção do ambiente é importantíssima, né? Porque ele vai favorecendo todo esse comportamento, né? É a única coisa que é importante. Você sabe que eu fui numa empresa, não vamos falar de empresas aqui, não vamos falar nomes, mas eu fui numa empresa que a gente tinha um gestor da velha guarda. Sabe o que é gestor da velha guarda? Falou, o nosso negócio aqui é fazer negócio. O meu negócio não é ficar cuidando de gente. Para cuidar de gente tem as psicólogas do RH lá que cuida disso aí. Se eu ficar cuidando de gente, ninguém vende. Transferência de... Sabe essas responsabilidade. Por sorte, a pessoa do RH era muito, muito articulada. O que ela fez? Ela montou uma reunião com toda a equipe desse cara num salão. E deixou a parte fabril vazia. E desceu com ele na parte fabril. Falou, dá uma olhada. Ok. Falou assim, tem um monte de coisa a fazer, não tem? Faz seu milagre aí agora, então. Ele, como assim? Mas não tem ninguém aqui? Ué, você falou que gente não é importante. Então faz o seu milagre aí. Faz acontecer. Não dá para fazer sem as pessoas. Legal, você começou a entender como é que funciona. Não dá para fazer sem as pessoas. E Edson, no nosso negócio, especialmente, quando a gente fala de serviço, é totalmente dependente de pessoas. Sim. Totalmente dependente. Porque quando a gente fala que quando é um produto, né? O produto por si só, ele se vende. Obviamente que um mau atendimento, você acaba não querendo comprar eventualmente naquele lugar, mas você vai, entra e compra alguma coisa. Sim. Agora o serviço não. Você precisa que os seus colaboradores vendam o serviço para você. Ofereçam, atendam. E isso é de uma importância muito grande desse gestor entender a importância das pessoas dentro de um negócio como o nosso, da área da saúde e de serviço.
Quer ver? Vamos pensar junto. Quem é que passa pela porta das suas unidades? O teu paciente, o teu cliente. Uhum. Quem passa pela porta? Pessoa que está com algum incômodo. Ninguém vai bater papo com vocês aqui. Não vai. Tirando aqueles velhinhos aposentados que vai bater papo porque não tem ninguém em casa. Um outro faz isso. Ninguém vai lá para bater papo. E normalmente ele está acompanhado por alguém que não queria estar aí, mas tem que ir porque o outro está debilitado. Essas duas entidades, essas duas personas, elas precisam de acolhimento. Elas precisam ser acolhidas. Elas estão passando pela porta com dificuldade. Sim. Então, elas vão lá para ser acolhidas. Então, isso é quase que um mantra nosso, Edson. A gente fala muito isso, porque ele não está indo para o bar. Quando a gente vai para o bar, a gente está curtindo o momento, a descontração, né? E no bar é no final que você tem que ser recolhido. Exatamente. Mas ali a gente tem que ser acolhido. Mas aí entra o ponto. O líder, ele está com um comportamento de acolhimento? Ou é o cara que comprou uma unidade franqueada porque ele achou que ele ia ser um executivo, vice-presidente de uma multinacional e se trancou no diabo de uma sala no fundo do imóvel? Ele está acolhendo? Ele está passando a mensagem para as pessoas? Acolham. Ele é uma pessoa acolhedora? Ele acolhe a sua equipe? Porque a equipe também cansa. Pô, eu estou acolhendo o dia inteiro e não sou acolhido. Uhum. Sim. A equipe cansa também. Então, assim, eu sei que eu estou pegando muito no pé da liderança. Mas uma análise perfeita. A gente fala muito isso, eu e o Rafael, a gente comenta muito, porque assim, o objeto de desejo, quando você vai comprar uma joia, uma roupa, existe um objeto de desejo. Sim. O nosso não. O objeto de desejo é a própria pessoa, porque ela está sofrendo. Então, ela está procurando o acolhimento, ela está procurando alguém que ouça, alguém que dê um norte para ela, porque as pessoas muitas vezes não sabem qual é o tipo de doença que ela tem, o que procurar, de que forma procurar. Né? Então, a gente diz o seguinte, que a receptividade, o acolhimento tem que existir muito. Então, é muito importante isso que você fala, que é o quê? O líder, ele precisa estar totalmente engajado nisso, porque senão as pessoas que são os liderados, eles cansam. Fala assim, eu estou fazendo isso o tempo todo, eu não estou vendo a liderança junto comigo, desenvolvendo, entendendo quais as nuances do negócio. Isso é fundamental para o serviço, né? E aí eu vou contar um negócio para vocês agora que é um paradoxo. Esse líder, que a gente está dizendo que ele tem que acolher e tudo mais, ele também se pergunta, por que na minha vez ninguém me acolheu? Então, esse cara, ele precisa de um trabalho muito, muito importante, que é lembrar que ele tem que passar aquele paredão. O meu passado eu tenho que encerrar ele. Eu tenho que começar um novo negócio. Porque dentro dessa pessoa, dentro desse líder tem uma pessoa. E essa pessoa pode não ter sido acolhida. Então ele não consegue fazer essa passagem. Porque eles precisam passar uma régua. Vou fazer um paralelo aqui que não é muito bom, mas é o melhor que eu tenho agora. Quando a gente casa e sai de casa para montar a nossa família, com qualquer formato, tá? Ele com ela, ela com ela, ele com ele, tanto faz. Quando a gente sai para montar a nossa família, é comum a gente levar alguns vícios da casa materna. Se esses vícios forem ruins, a tua casa vai ser ruim. Então é importante que você, ao dar o passo para entrar na casa nova, você encerre o ciclo. Quando eu começo a liderar uma casa, eu encerro o ciclo de quando eu era liderado na outra. Esse pensamento começa a ajudar. Assim, ok, quando eu era funcionário, talvez eu teve um chefe ruim, etc, etc. Mas eu vou encerrar esse capítulo e eu vou ser o chefe que eu acho que tem que ser. Eu vou ser o líder que vai tirar resultado. Por que o líder tem que ser bom? Por que ele tem que engajar? Por que ele tem que acolher? Porque no fim do dia nós queremos resultado. Eu quero que a pessoa que foi atendida seja bem atendida e fale bem da gente. Isso é resultado. Eu quero que o meu profissional, a minha equipe, se sinta bem, que ele se sinta orgulhoso, que ele tinha propósito, que ele faz. E isso é resultado. Eu quero que esse cara que eu estou treinando, que eu estou capacitando, que ele não peça demissão. Isso é resultado. A gente mantenha o pessoal trabalhando de maneira adequada, com ética, com honestidade, com respeito, com acolhimento, para que a gente crie um ambiente bom, um ambiente desejado. Senão, tem prejuízo. O Edson, você está falando essas coisas para a gente, parece até que, né, que somos nós que estamos falando, porque realmente nós pensamos dessa maneira. E é muito interessante, como no modelo de franquia,
A gente tem franqueados que eles entendem aquilo realmente como um negócio que dá para se gerir sozinho, e nenhum negócio se gera sozinho. Dependendo de pessoas, se você não desenvolver aquilo lá, não colocar uma cultura da empresa de como você quer que aquilo se desenvolva, não vai desenvolver, concorda? A gente fala que o negócio mais simples do mundo, que seja aquelas máquinas para retirar uma bebida, alguma coisa, se você não treinar alguém eficientemente ali, ela não para abastecer, para tirar as vai faltar fichas. Produto, enfim. Como qualquer coisa dá o trabalho. Meu sósia, o Cortella, já fala que vaca não dá leite. Você tem que tirar o leite dele. A gente, o Jamil já fala bastante isso. Eu brinco muito, eu falo muito, principalmente nos treinamentos, falo assim, gente, vaca dá leite? Aí o cara fala assim, dá leite. Não dá. Se não falar tirar, não tem dá. Tem que levantar. E o Cortella fala muito isso, que ele falou assim, que era o grande segredo que ele ia contar para os filhos, né? Quando o filho fez 16 anos, acordou 4 horas da manhã e falou assim, vaca dá leite, pai? Conta pra ele. Falei, não dá. Não dá. Esse é o grande segredo da vida. Pronto, é isso aí, acabou. E a gente percebe o quê? Que tem... isso franqueado de maneira geral, não é só na Clínica da Saúde, como qualquer franquia. Porque ele comprou. Ele comprou a ideia do negócio. Sim. Ele tem que ser o primeiro a estar lá. A gente diz assim, que obviamente como qualquer negócio, na verdade. Depois de um tempo, você consegue ir saindo, deixando... Você cria pessoas que entenderam a sua cultura, o compromisso que você tem com o seu negócio, e a coisa começa a se desenrolar com mais facilidade. Mas no começo é extremamente importante mostrar, pelo exemplo, né, de como você quer que aquele negócio... Concordo. É esse o desenho. Algumas pessoas... Por isso que eu brinquei, o cara que compra uma unidade franqueada achando que ele é vice-presidente de multinacional, né, que ele vai botar a sala dele lá no fundo, que ele não vai ter ninguém. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O negócio é dele. O negócio é dele, é a mão do dono que vai fazer aquele negócio crescer. E é o dono que vai sinalizar comportamentos adequados e inadequados. A gente sempre fala de comportamento. Não existe comportamento certo e errado. E, de novo, criando o ambiente que você falou. Comportamento é adequado e inadequado. Né? Adequado para o resultado, adequado para a forma de fazer. Quando eu estava ainda na universidade, eu tinha um professor muito bom que ele falava isso de comportamento conosco. Ele falava, imagine que você criou um restaurante. E a máxima do teu restaurante, o slogan do teu restaurante é que vocês estão sempre de bom humor. E o teu garçom está com dor de dente. O que você faz? Né? A resposta era, fecha o restaurante. Fecha, naquele dia eu não vou atender. Porque eu não consigo entregar aquilo que eu estou prometendo. Perfeito. Então, assim, o líder, ele tem que seguir a batida. Ele tem que seguir aquilo que ele está falando. Ele é o primeiro elemento de marketing. O primeiro elemento de marketing é o líder. Então ele vai colocar isso para todo mundo, ele vai fazer a jornada do líder, né? A jornada do líder começa na porta, cumprimenta todo mundo, passa na recepção, chama a equipe pelo nome, dá bom dia, pergunta se foi tudo bem, né? Quero saber se o teu gato melhorou, se está tudo em ordem, ele vai para o administrativo. A primeira hora dele é o tour. Ele tem que fazer todo o tour. Beleza. Fechou? Bacana. Agora eu vou despachar. Então, eu tenho lá 2 horas de despacho, vou cuidar, porque tem que assinar coisa, a gente sabe como é que funciona isso. Terminou? Vou dar mais uma rodada, deixa eu ver como é que está indo, né? Vou conversar com a equipe médica, vou ver como é que as coisas estão acontecendo, está tudo em ordem, está tudo funcionando e tal. E esses giros, eles são importantes. Por 2 motivos. Primeiro, que ele vê, e segundo, porque ele é visto. São os 2 movimentos. O olhar dele tem que estar sempre atento. Está acontecendo tudo direitinho? Está funcionando? Me contaram uma história bem bacana. Uma empresa fez uma seleção para uma vaga X e chamou 22 terceiros. E trabalhou com essa equipe durante 6 meses para dizer o seguinte, olha, no final nós vamos escolher alguns que vão ficar conosco. Tá ótimo. E ralou, e deu meta, e apertou, e fez tudo o que tinha que fazer. Aí no dia de chamar os 22, o RH na mesa, com as pastinhas. Gente, o processo mudou, vocês estão todos desligados. Nós não vamos aproveitar nenhum de vocês. Está aqui as pastas e tudo que vocês fizeram. Vocês só assinem aqui, por favor, e estão dispensados. Teve gente que rasgou a pasta. Teve gente que jogou o material no chão. Teve gente que assinou e falou, é do jogo, obrigado, até a próxima, tal, não sei o quê. Sim. Os que falaram, é do jogo, muito obrigado, receberam uma ligação dizendo, vocês passaram na última fase. Olha. A diferença do comportamento. Sim, sim. A diferença do comportamento, né? Simples. E esse comportamento, qual é uma dica importante que você dá quando a gente começa com a geração Z?
em que eu começo a formação. É aquilo que você falou, depende do ambiente que ela foi formada, né? A importância do líder em estar conversando com essa pessoa, entendendo as facilidades, dificuldades, para até modelar ela, é fundamental, né? Sim. E aí tem uma coisa importante, mais uma dica que eu acho que bacana. Vamos pensar na estratégia de amor de verão? Né? O que é um amor de verão? Nós vamos descer, vamos passar o verão, vamos fazer o melhor possível, acabou o verão, vai cada um para o seu lado. Muita gente da geração Z vem para amor de verão. Ele não vai fazer carreira comigo. Ele precisa entender Ele isso, não né? vai ficar 20 anos aqui. Não é da natureza dele. Então, quando eu entendo isso, eu falo, vamos trabalhar junto? Eu sei que você não vai ficar aqui a vida inteira. Então, enquanto você estiver aqui, vai ser a melhor experiência do mundo. Faça o seu melhor. Você faz o seu melhor e eu faço o meu melhor contigo. E nós dois juntos vamos viver esse amor de verão. Perfeito. No final, se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Então, aí que a gente volta. Sabe o líder lá atrás, que foi moldado para fazer carreira, para seguir, para ficar na mesma empresa? Não é mais o modelo. Entendi. E é uma coisa simples. Meus pais morreram com menos de 60 anos. Eu pretendo não morrer, mas se eu morrer, eu vou morrer lá perto dos 100. E eu comecei a trabalhar com 13. Essa geração começa a trabalhar com 25. Vamos supor que eles sejam tão cascudo quanto eu e querem morrer com 100. Uhum. Né? São 75 anos úteis. Dos 25 aos 100. Você acha que esse cara vai ficar na mesma empresa, fazendo a mesma coisa? Não vai. Não vai. Então vamos entender isso. Vamos entender que nós vamos trabalhar com essa molecada. Se ficar 3 anos, 4 anos, já está de bom tamanho. Alguns vão ficar e outros não. Vamos entender isso? Enquanto eles ficam, vamos fazer o melhor? É porque, de novo, a gente tem que se moldar o ambiente, né? A forma que está... Né? Eu falo muito, eu brinco com o Rafael, porque o Rafael é geração Y, né? E nós, Garoto X. novo. Garoto novo. Vamos conversar né? nós aqui. Vamos deixar ele Eu não sei por que não deu um... Né? Mas eu digo assim, que a nossa produção, geração... quem chamou esse rapaz aqui? Foi a mais sofrida, né? Foi a mais sofrida, né? Porque assim, a gente dormiu da nossa mãe, elas dormiram e acordou a gente sem nenhuma mudança. Nós dormimos e acordamos com a internet, né? Então, nós temos que entender essa mudança de comportamento, essa forma do que vem, né? de informação. Eu tinha 5 amigos. Hoje a geração Z tem 1.500, 2.000 amigos. Né? Então é muito diferente. Então a gente precisa começar a entender isso. Começar a entender comportamento para ver como é que eu faço, é aquilo que você acabou de falar. Como é que eu faço para tirar o melhor deles? E o outro lado da moeda, como é que eu faço para engajar? Como é que eu faço para manter a atenção deles? O que engaja esse povo? Minha experiência diz que o que engaja é projeto, autonomia, né? Liberdade. Isso engaja. Perguntar, levar em consideração a opinião dele. Isso engaja muito, engaja mais que dinheiro. Tá? Então, a gente falou muito isso, né? É muito importante a gente olhar no olho dele e falar, eu te respeito. Numa das faculdades, que é toda EAD, a minha diretora, quem manda em mim, tem 25 anos. É a minha chefe. Agora, eu vou olhar para ela, em vez de ver a minha chefe, eu vou ver uma menina de 25 anos? Não. Vou ficar defendendo posições à toa. Ponto. Né? Sentei, câmera, posição, cadeira, tal. É minha chefe que tá ali, cara. Não interessa quantos anos ela tem, não interessa se ela é menina, não interessa que ela tem cabelo azul. A gente começa a olhar para isso, a gente começa a entender que idade já não é mais relevância, que conhecimento é que é importante, né? Que a prática é importante. Até a falta de conhecimento é importante, porque a falta de conhecimento não traz vício. Sim. Dá liberdade para a pessoa perguntar, e se? E se a gente fizer diferente? Por que a gente faz dessa maneira? Né? Por que tem no processo, né? Por que tem esse carimbo aqui? Por que tem essa guia a mais aqui? Por quê? Os porquês vão ajudar a gente. Então, criar um ambiente de liberdade, criar um ambiente de conversa. Muita gente me critica no bom sentido, né? Levanta a crítica durante as conversas, dizendo o seguinte, se a gente for tão democrático assim, ninguém consegue trabalhar. Eu não estou dizendo para ser democrático. Tem processo, tem manual, mas temos que ter tempo para perguntar. Então, olha que interessante, nós estamos falando aqui. Primeiro treinamento quem dá é o líder com a postura dele. Isso é uma super dica. Segunda coisa importante, ouça todo mundo, não seja o motorista da van, conhece o pessoal, conhece pelo nome, sabe o nome do gato, sabe como é que está funcionando, isso é importante.
Para valorizar, né? Aquela coisa do o paciente hoje que chega na nossa unidade, a gente sempre pede, né? Chama pelo nome. Tem um diferencial tão grande. Parece que você quebrou uma barreira, né? Muito grande entre ele e você, Acolhe. né? Acolhe. Acolhe. Isso. Acolhe, isso é importante. E as equipes, aquele espaço. Tem um filme muito bom chamado O Círculo, que eles têm uma prática lá, é uma sátira não, né? É uma crítica muito forte ao Facebook, né? Mas tem um negócio naquele filme que eu gosto muito, que eles chamam de Open Fridays, que é a sexta de manhã, que é o dia mais morto do escritório, o auditório está livre para quem quiser apresentar uma ideia. Olha que coisa bacana. Mas você dá a participação, né? Ouça o pessoal. Vai ajudar bastante. O Edson, diz pra gente, acho que pergunta mais difícil fazer para você. Vixe Maria. Como contratar corretamente? Muito bacana. Essa pergunta é difícil. É difícil. E é mais difícil para quem não é da área de gestão, para quem não é de RH, o que seja, saber contratar. Porque, assim, analisar currículo é fácil. Oxe. Né? Agora, conseguir entender se de fato aquela pessoa é para o cargo que você precisa, isso é importante, porque, assim, o nosso franqueado, ele contrata a equipe dele, tem que contratar um gerente e as consultoras. E errar já logo no momento dessa primeira contratação aquilo que a gente falou, muito caro, né? que é o começo do negócio, quando ele precisa rampar. Como contratar? Então vamos lá. A primeira coisa é esquecer os modelos que já existem. Você falou currículo. E é muito estranho isso, né? O ser humano tem vezes que eu olho assim e falo, sério que nós somos a espécie mais inteligente do mundo? Né? Porque eu vou contratar você para o futuro, tendo como base o currículo que é o passado. Então, aqui já está a primeira grande falha. Né? Quando a gente olha... E outra, currículo é papel, e papel aceita tudo. E chat GPT também aceita, chat GPT tem ajudado bastante. Você sabe que agora você coloca assim, construa um currículo. Construa um currículo. E vai mais longe, tá? Tem uns que já estão fazendo o seguinte, construa um currículo baseado no meu perfil. E ele vai nas redes sociais, pega tudo que você gosta. Ou seja, ele vai construir uma verdade baseada em mentiras. Perfeito. Porque ninguém colocou as desgraças na rede social. Um amigo nosso recebeu um currículo esses dias com uma foto que era uma mentira e com o que estava escrito que era uma mentira. Então, assim... Ok. Então, a primeira regra é a seguinte. Nós temos que alterar o nosso mecanismo. Lógico que eu preciso ter algum embasamento. Então, por exemplo, as certificações, experiência anterior, essas coisas tem que ter. Mas essa é a base, é o mínimo. É o mínimo, é o enter ticket. Tá? Sim. Amplie um pouquinho a tua janela de contratação para que você possa incluir dinâmicas, observações, comportamento, como é que essa pessoa reage. Pega o pessoal de recrutamento e seleção, fala, vou te dar 2 dias para a gente fazer um Big Brother com essa turma. Observar quem é quem. Acho que esse é um ponto importante. Né? E aí nós vamos voltar 5.000 anos no passado, né? Vamos falar lá de Lao Tse, que dizia que não há segredo da alma que o comportamento não revele. Você não consegue ficar 2, 3 dias numa dinâmica tal sem revelar quem você é. Isso é importante. Uma boa outra regra. E aí vocês podem ajudar bastante, porque vocês são os franqueadores. Qual é a carta de comportamentos que eu quero? Para cada posição, quais são os comportamentos que são esperados? Não é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Não vem com aquela coisa de chat GPT. Quais são as competências mais importantes na organização? Trabalho em equipe, intercomunicação, bababá. Você quer que o cara da coleta, por exemplo, que o cara seja bom de trabalho em equipe? Não, o trabalho dele é isolado. Eu não quero que esse cara seja bom de equipe. Né? Tem que ser e nós temos que ter as diferenças, né? O clínico, depende do cara. O clínico tem que ser bom de comunicação, mal menos, né? Porque se ele ficar batendo papo com todo mundo, e o tempo para consulta? Acontece o quê? Então, olhar para cada posição e criar uma lista de comportamentos, não de habilidade, comportamentos. E a partir daí, então eu estou evoluindo com vocês aqui. Primeira coisa, não olhar só para o passado. Segundo ponto, contratar pelo comportamento. Sabe aquela máxima que eu te contrato pelo conhecimento e demito pelo comportamento? Que tal se a gente começasse a contratar pelo comportamento? Seria muito melhor, né? Isso é um ponto importante. Terceiro ponto importante, não deixar que a janela fique apertada. A janela de contratação apertada faz com que a gente contrate com pressa. Quem contrata com pressa, contrata errado.
Não, e olha a primeira oportunidade, né? Fala assim, não, é isso. Isso. Uhum. E aí, para fechar o nosso pacote aqui, é que contratação não é episódio, contratação é processo. Então, eu tenho que ter um pipeline de contratações. Mesmo que eu não esteja contratando agora, eu preciso mapear candidatos. Vou fazer meu processo o tempo inteiro. Para cada vaga que eu tenho 1 ou 2 opções ali. Que pode estar no mercado, que pode estar livre. Em algum momento ele pode Em algum momento servir, eu né? posso acionar esse cidadão, essa cidadã. Perfeito. Né? Então, transformar isso. Vamos olhar o nosso negócio, não pela ótica da clínica, mas agora eu vou forçar vocês a pensar comigo em supply chain. Uhum. O produto de vocês é serviço. Sim. Para ter serviço, eu tenho uma matéria-prima que é gente. Gente se comportando direito é matéria-prima para o serviço funcionar. Então, se eu olhar o meu negócio como uma cadeia, eu tenho que estar sempre olhando o meu fornecedor de matéria-prima, não tem? Então, contratar não é um episódio. Contratar é um processo. Um processo. Eu estou sempre olhando a minha matéria-prima. Eu estou sempre de olho nas universidades próximas. Eu estou sempre de olho nos estágios. Eu estou sempre de olho aqui porque eu preciso ter matéria-prima de qualidade. Depois eu tenho o crivo dessa matéria-prima, como qualquer supply chain. No crivo da matéria-prima é onde eu analiso o comportamento, eu vejo quem está falando, etc. Faço sim meu trabalho de investigação de rede social, faço. Porque tudo que está público, está liberado, eu posso olhar. Perfeito. Tá? Eu não posso discriminar ninguém, mas eu posso olhar. Ali já é um trabalho de você olhar comportamentos? Sem dúvida. Reações, movimentos, quem que eu sigo, qual é o meu modelo mental, o que eu estou falando, né? Eu preciso de... Eu não preciso de gente normal. Falei até um pouquinho antes da gente entrar aqui. Tem um quadro que eu gosto muito. Ele tem um jarro de cerâmica quebrado. A chuva fez uma poça e tem um passarinho bebendo. E a legenda desse quadro é a seguinte: não seja perfeito, seja útil. Eu estou procurando gente perfeita. Não, perfeito. Estou procurando gente útil. Uhum. Que naquela posição vai ser útil. Então, a pessoa da recepção ela tem que estar alegre, a pessoa que faz o cadastro ela tem que combinar isso, dar atenção do olho no olho, mas ela tem que ser técnica, ela tem que fazer adequadamente. Né? Sim. A pessoa que vai chamar, né, na hora lá, na lista, quem é se não apareceu na senha, vai ter que chamar pelo nome, né? Mas chamar pelo nome de uma maneira adequada, né? Não é chegar lá e gritar o nome da fulana. O profissional médico, né? Qual é a sequência que eu quero que ele execute, com todo respeito à história dele, que é maravilhoso, mas como é que eu quero o processo que ele faça? Sim. Com começo, meio e fim, como é que a gente monta isso? De novo, aí você vai criando aquele ambiente propício a um bom desempenho. Que a pessoa volte, né? Perfeito. Porque aí você começa a ter muita divergência, muita coisa, as pessoas ficam um pouco perdidas, né? E tem um paradoxo, né? Que é uma coisa muito engraçada, né? Ambiente médico é um negócio que a gente quer ser bem tratado, mas a gente quer ir embora rápido, né? É verdade. Eu estou no melhor hospital do mundo. Estou no melhor hospital do mundo. Eu estou no Monte Sinai Memorial, lá de Nova York, no melhor hospital do mundo. Primeira coisa que eu pergunto pro médico é quando que eu vou para casa. É isso. Então as pessoas querem ser bem tratadas, mas não querem ficar lá. Então, só fechando a tua questão. Então, essa linha de contratações, ela está no... E aí, o último, a cerejinha do bolo em cima. Graças a Deus, nós temos uma legislação do nosso lado, que nos dá os 90 dias de observação. Sim. Usa os 90 dias para observar de verdade. De verdade. Monta uma jornada para essa pessoa com 90 dias. Entrou no 20º dia o que eu faço, no 30º dia o que eu faço, no dia 60 o que eu faço. Olha essa jornada. Para não chegar no 90º dia a gente perguntar, e aí, está acabando a experiência do fulano, como foi? Foi bom, né? Não matou ninguém, não roubou, então vamos em frente. Não ela me cumprimenta assim. Todo dia, né? Não dá para ser super assim. Bem. Monta essa jornada. O que eu quero dessa pessoa, pelo menos a cada 2 semanas? Não, e você tem que acompanhar, porque muitas vezes a gente desliga por falta de entendimento do processo. Às vezes até uma pessoa que vai casar muito bem com o que você precisa, porém, as instruções não estão sendo corretas. Aliás, bota uma dica no teu processo com teus franqueados. Durante os 90 dias de experiência, a cada 20 dias, o dono da unidade tem que fazer uma reunião 1 a 1 com o cara que ele contratou. Tem que estar olhando no olho. Se não faz, bota para fazer.
Porque aí ele começa a ver o tipo de gente que ele está contratando e as pessoas que foram contratadas sabem o tipo de pessoa para quem ele trabalha. Vai melhorar muito o desempenho. Muito, muito, muito. Aproximação. Meu pai, eu aprendi com ele assim. Meu pai sempre dizia que a barriga tem que ficar com a barriga no balcão. Sim. Eu aprendi muito de barriga no balcão. E depois, com o tempo, começava a questionar e falava O assim, meu mas com a barriga, no né? cotovelo de ficar assim no balcão. Mas aí eu questionava depois, com o tempo, assim, tá bom, a barriga fica no balcão, e aí? Mas como que eu tiro a barriga para... Porque eu quero outros balcões, né? Então você ficava com aquela coisa, e aí, né? Mas ele era um cara que, ele falava toda vez, tem que estar na frente. Que você é o exemplo, você tá lá, você tá ouvindo, você tá liderando, você tá ensinando toda a equipe como trabalhar, porque não adianta, né? É a dor de dono, né? Dor de dono. Então, a gente tem quanto isso é importante aí quando você fala desse exemplo, a gente vê que é mais importante ainda, porque por mais que você nem esteja imaginando, você está realmente ali passando o comportamento que você quer que os seus funcionários tenham, né? É isso. Se você quer que eles sigam um modelo, que você quer um negócio de sucesso, que você quer um negócio replicável, você precisa dar o exemplo. E ao dar o exemplo, até uma coisa que a gente não conversou, mas falando do senhor, seu pai aí, ele passou uma ideia boa. Tipo assim, ó, cresça, né? Vai para lá. Todos nós que temos as unidades, todos nós que temos o modelo, né? Então, a partir do dia 1, ele já tem que pensar, quem é meu sucessor? Eu tenho que começar a treinar. Quem vai ficar no meu lugar? Replicar os líderes, né? Mas eu não vou vender essa unidade, eu não vou comprar uma segunda. Tá, mas você vai tirar férias. Né? E aí, como é que vai ser? Eu não desejo que ninguém fique doente, não. Você vai tirar férias. Quem vai ficar no teu lugar quando você tira as férias? Faz parte do teu trabalho de desenvolvimento. Cara, a partir do 6º, 7º mês de operação, você já tem que estar sentindo o cheiro. Quem é que tem a pegada? Né? Não quem é minha cópia. Porque querer uma cópia seria você olhar e se achar muito perfeito, né? Eu quero uma cópia. Não. Mas eu quero alguém que compartilhe dos meus valores, alguém que compartilhe do espírito, alguém que compartilhe da paixão. Sim. Esta pessoa eu vou começar a preparar. Vou começar a preparar e vou... Você sabe que no meu negócio eu tenho isso. Eu tenho as pessoas... Eu estou com... fazer 58, então devo me aposentar em breve. A minha equipe de sucessão, ela já está preparada. E a gente tem reuniões quinzenais ali de 1h30 só para falar da sucessão. O que é esperado, qual o comportamento, como é que funciona, para onde que eles vão, o que eles vão fazer. Pouco a pouco eu estou soltando alguns processos na mão deles e a coisa vai andando. Eles fazem igual a mim? Não, mas eu não quero que seja igual. Não dá, né? Eu quero que seja bom e que seja do jeito deles. Sim. Né? Então, se dá certo, se tá tendo sucesso, faça do jeito deles. Vambora, deixa se for fazer. Ético, né? Deixa fazer. Deixa fazer. Não pode se acomodar também, que a gente percebe que, de repente, você cria um braço direito ali e você fica totalmente dependente daquela pessoa. Não pode. Não pode, porque aí, se essa pessoa vai embora, não pode. Desmorona tudo. Eu gosto muito de cinema, né? E tem um filme chamado Fúria em Alto Mar, que é um filme sobre guerra de submarinos. E entra um comandante, ele entra num submarino e ele fala, eu já pilotei esse submarino, eu sei fazer todas as funções daqui de dentro. Eu sei pilotar, eu sei ler o radar, eu sei cuidar das máquinas, eu sei preparar o torpedo, mas eu não vou fazer nenhuma delas, tá? Porque vocês são a equipe. É isso. Ponto. Então é isso. Eu sei fazer tudo dentro da minha unidade. Mas eu não vou pessoas fazer, que saibam mas eu não vou também, fazer né? nenhuma delas. Sim. Porque são vocês que vão fazer. Né? E aí a gente começa a fazer coisas interessantes. Nossa, é muito gostoso falar de liderança. Muito, Nossa, muito bom. A gente fica falando aqui o dia inteiro. Um cara igual a você, que traz muitas ideias, oxigena, e é um cara que conhece muito isso. Isso vai ser fundamental para o nosso negócio, esse compartilhar essas informações. Prospera Talks foi criado para isso e a gente quer cada vez mais. E esse assunto vai ter mais vezes que a gente vai falar. Não tem fim, né? Não tem fim, né? A gestão de pessoas, eu falo que é o ponto importante. A joia rara do nosso negócio, porque nós estamos falando em serviço. E o serviço, ele precisa muito disso, né? De pessoas que gostem de atender pessoas. Pessoas que gostem de pessoas. Sim. Não adianta, e você falou muito bem, né? Tem gente que gosta de trabalhar no estoque. Sim. Caixa, de etiqueta. Mas tem gente que gosta de pessoas. Sim. E a gente precisa disso. É isso que a gente precisa.
Acho que esse é o grande ponto. Vocês me permitem me dar uma dica? Claro. Acho que é importante. Eu acho que você poderia dar essa dica final para a gente. Essa vai ser a dica final? É. Então, legal. Liderar é um ato solitário. E não se iludam. A liderança ela é solitária. Você é o primeiro que chega, você está sozinho. Você é o último que vai embora, você está sozinho também. Vai ter dúvida. O modelo de franquia ele é muito bom, porque quando eu tenho uma dúvida, eu procuro meu franqueador. E ele vai me ajudar. Mas normalmente ele vai me ajudar com dúvidas técnicas. Então, assim, é muito importante que você tenha alguém de confiança para trocar ideia. Que não precisa ser do negócio, que seja um amigo, que seja um profissional, seja um terapeuta, seja quem você quiser. Mas encontre alguém onde você tenha um espaço seguro, onde você possa mostrar sua fragilidade, onde você possa colocar as suas dúvidas, onde você possa crescer. Porque não se engane, liderar é um ato solitário. Então, assim, o bom líder, no final do dia a luz apaga e ele sabe que ele fez um bom trabalho, mas ele vai ter que dar parabéns para ele mesmo. Né? Então, para mim, acho que essa é a grande dica. Essa é a grande dica para a gente fechar. Esteja preparado. Tive muitos insights aqui, anotei, porque adorei muito. Muita das coisas que você falou. Acredito que nosso público aqui também vai aproveitar muito de dicas valiosas que você deu para a gente. Muito obrigado pelo bate-papo. Eu quero convidá-lo novamente. Acho que Fico à o tempo foi disposição. curto. Muito obrigado. E a gente volta a conversar novamente, hein, Edson? Muito obrigado. Fico à disposição. Muitíssimo obrigado pelo Obrigado convite. você e volte mais vezes. E quem quiser saber de mim, é só botar Edson Cali no Google e se vira. Vai ter Pronto, tudo lá No dentro. Google já vai tem tudo aparecer. lá. Tem tudo lá dentro. Edson, obrigado. Obrigado, a todos. Edson. Até a Obrigado. próxima, pessoal. Obrigado. Valeu.